Deixa eu voltar na memória um pouquinho e refrescar nossa memória com relação aos eventos de Daniel. Se nós quisermos estabelecer uma cronologia para esse livro, o capítulo 1, os incidentes que ali aconteceram, quando os príncipes judeus, e entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram levados para a Babilônia. Isso aconteceu no ano 605, o cativeiro babilônico, nós assim chamamos. Os eventos do capítulo 2 que nós já estudamos, que foi quando o rei Nabucodonosor sonhou com aquela estátua de metal, ouro, prata, bronze, ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Esses eventos tiveram lugar no ano 612. No capítulo 3, nós estudamos sobre uma imagem de ouro que Nabucodonosor erigiu na planície de Dura. E essa estátua era toda de ouro, porque Nabucodonosor não queria que o seu reino passasse a outro. E todos foram convidados a adorar aquela imagem. E aí os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, Ananias, Misael e Azarias, os nomes hebreus deles, não se prostraram e foram parar na fornalha. E nós aprendemos de que Jesus esteve com eles no fogo e nenhum mal aconteceu a eles. No capítulo 4, que foi o nosso último estudo, a loucura de Nabucodonosor, quando por 7 anos, ou 7 tempos, como disse a Bíblia, ele viveu como um animal. Esses eventos tiveram lugar em torno do ano 568 a.C. E os eventos do capítulo 5, eles estão descritos e eles aconteceram no ano 539. Então, abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 5 e nós vamos entender um pouquinho mais a respeito da queda de Babilônia. O povo de Deus passou por 3 cativeiros até esse momento. O primeiro foi o egípcio, e você se lembra de que Deus usou Moisés para libertar o seu povo. O cativeiro assírio aconteceu no ano 722 a.C. E finalmente as tribos do norte, as 10 tribos de Israel, foram destruídas. E as 2 tribos que ficaram ao sul passaram também por um cativeiro. E o cativeiro que eles enfrentaram foi o cativeiro babilônico. Agora, esse cativeiro babilônico teria um fim, e a profecia já apontava para esse cativeiro. Então, em Daniel 5, nós vamos aprender sobre a queda de Babilônia e o fim do cativeiro. Mas antes que o povo de Deus para lá fosse levado, Deus, através do profeta Jeremias, já anteviu tudo o que iria acontecer. Então, olha o que disse o profeta Jeremias no capítulo 25 e no versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. O profeta está dizendo para os judeus antes do cativeiro. E estas nações, ou seja, os judeus, servirão ao rei da Babilônia quanto tempo? 70 anos. Então, antes que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, o profeta Jeremias já disse para eles: vocês serão levados para cativeiro e vocês vão ficar lá 70 anos. O que mais disse o profeta a respeito desse cativeiro? Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Deus está dizendo por boca do profeta: vocês irão para cativeiro. O império babilônico vai escravizar vocês. Vocês vão ficar lá 70 anos. Mas quando se passarem os 70 anos, eu vou lá tirar vocês de lá e vou destruir Babilônia. E Babilônia vai se tornar ruínas perpétuas. Sim, pastor Alexandre? Pastor Arilton, esse cativeiro predito pelo profeta Jeremias, ali desses 70 anos, tem alguma coisa a ver com aquela desobservância do povo de Israel quanto ao descanso do ano sabático da terra, que é descrito lá em Levítico? A principal causa do cativeiro babilônico foi o pecado da idolatria. Este foi o pecado que eles incorreram em maior grau. É certo que eles tiveram outros problemas e desobedeceram em outras áreas, mas a própria Bíblia declara de que eles seriam levados para o cativeiro pelo pecado da idolatria, por não seguirem a Deus
e começarem a copiar as nações vizinhas na prática da idolatria. E você lembra que pouco antes do cativeiro, vários reis, inclusive Manassés, foi um dos reis que levantou vários falsos ídolos para que a nação adorasse. Então o pecado da idolatria foi o principal pecado. Agora o profeta Jeremias disse também quem libertaria o povo de Deus da Babilônia. Olha o que disse o profeta. Jeremias continua a sua interpretação, ou melhor, Isaías é quem vai dar o nome. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Segundo o profeta Isaías, quem é que Deus usaria para libertar o povo da Babilônia? Ciro. E o profeta Isaías fez essa profecia 150 anos antes do nascimento de Ciro. Ciro não havia nem nascido e o profeta já havia dito, é Ciro quem vai libertar vocês. O profeta Isaías foi mais longe. No capítulo 44 do seu livro, nos versos 27 e 28, ele vai dizer qual a estratégia militar que Ciro usaria para libertar o povo. Olha o que disse o profeta. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então, quando chegou o cativeiro, o povo sabia quem os iria escravizar, quem seria o libertador, quanto tempo eles ficariam lá e qual a estratégia militar que o libertador iria usar. O texto aqui está dizendo, secando as águas. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Então o povo foi para cativeiro com toda essa informação. Kênia? Pastor, a gente observa que Babilônia foi instrumento de Deus para a correção de Israel. Exatamente. Mas Deus fala que depois destruiria. Aham. Não coloca Deus numa posição de carrasco, não? Claro, interessante, né? Ao mesmo tempo que ele usa a nação para corrigir o seu povo, ele vem e destrói. É porque Deus, na realidade, sempre intenciona salvar a todos. Ele sempre quer beneficiar a todos. Como que ele beneficiou o seu povo? Permitindo que Babilônia os escravizasse. Só que a escravidão de Babilônia não pode ser comparada àquela escravidão do Egito, porque os judeus foram escravizados, mas foram protegidos de certa forma. Então Deus assim abençoou o seu povo. E como Deus queria abençoar Babilônia? Que ao permitir que os seus filhos estivessem em Babilônia, eles mudassem Babilônia. E vocês viram na história de Nabucodonosor quantas chances Deus deu a esse monarca. E quando um monarca baixava um decreto, ele beneficiava todo o império babilônico. Quando ele reconheceu de que o Deus de Daniel era o Deus que revelava mistérios, o Deus de Ananias, Misael e Azarias era o Deus que libertava do fogo, ele beneficiou todo o império, porque o império inteiro ouviu falar desse Deus. Então Deus deu chance para o seu povo usando Babilônia e deu chance a Babilônia usando o seu povo. Mas finalmente Babilônia não aceitou os apelos que Deus fez. O rei Nabucodonosor sim, e certamente outros, mas como nação, não. Então chegaria o tempo da ruína de Babilônia. Mas as chances foram dadas, certo? Então vejam vocês que tudo estava profetizado. Então no ano 605 a.C., Nabucodonosor vai a Jerusalém e a invade pela primeira vez. Nessa primeira invasão, ele pega os príncipes judeus e leva para a Babilônia. Ele voltou em 597, numa segunda invasão. Nessa segunda invasão, ele vem para conter uma rebelião e ele leva outros cativos para a Babilônia. E em 586 ele volta pela terceira vez. Agora ele destrói a cidade, e um detalhe aqui, ele destrói nesse ano o santuário. Lembram do santuário que Salomão havia construído? Aquele belo templo é destruído aqui.
no ano 586, na terceira invasão babilônica. Com essas 3 invasões, o povo de Deus foi parar em Babilônia. E ao serem levados escravos para a Babilônia, Daniel e seus companheiros, por exemplo, no ano 605 a.C., o cativeiro, então, para eles deveria durar 70 anos. Isso quer dizer que por volta de 536, 535, estaria terminando o período de 70 anos do cativeiro e Deus, então, deveria cumprir a sua promessa de libertar seu povo. E Daniel, capítulo 5, está justamente falando desse momento, do final dos 70 anos. Terminaram os 70 anos. Daniel, que foi levado cativo com 18 anos, já estava com quase 88 anos de idade. E então agora os eventos do capítulo 5 falam do fim do Império Babilônico e do fim dos 70 anos de cativeiro, conforme profetizado por Jeremias, capítulo 25, versículos 11 e 12. Então agora tome a sua Bíblia em Daniel, capítulo 5, e acompanhe comigo então o primeiro verso desse capítulo. Olha o que diz aí Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete. A quantos? A 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Eu já disse aqui que Deus não aprova o uso de bebida alcoólica. E aqui o rei está se embriagando. O rei está bebendo. E o que mais o rei fez? Além de se embriagar, enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, diz o verso 2, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Eu não falei para vocês de que Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes e que na terceira ele destruiu o templo? Todos os utensílios que haviam no templo, os vasos sagrados para o serviço cerimonial, ele levou todos esses utensílios para a Babilônia. E agora, Belsazar, aqui o texto está dizendo que Nabucodonosor, seu pai, mas a expressão pai aqui é a ideia de ancestral, porque de fato ele era avô. Nabucodonosor era seu avô, mas o ancestral, o pai, o avô, trouxeram os utensílios e agora ele pede que esses utensílios venham para a sala real. Para quê? Para usar essas taças para beber vinho nelas. Este foi a gota d'água no copo de Babilônia. A paciência divina terminou com essa atitude infame do rei. Diz o texto no versículo 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Enquanto eles bebiam nos vasos sagrados, eles cultuavam aos seus deuses. Por quê? Porque na visão deles, se o nosso império dominou de vocês, é porque o nosso Deus é mais forte que o seu. Então eles começaram a festejar esses deuses. E enquanto eles estavam nessa noite de orgias, nessa noite de festa, algo extraordinário aconteceu. Olha o que diz o texto sagrado, Daniel 5, 5 e 6. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na canhadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Enquanto a orgia acontecia, com os utensílios sagrados do templo, uma mão misteriosa apareceu na parede do palácio e escreveu alguma coisa. Ninguém entendeu o que estava escrito e nem sabia o que era aquela mão. Então o rei começou a bater um joelho no outro, de tanto que ele tremia, porque algo sobrenatural estava acontecendo.
De fato, Deus estava para se revelar. O que fez então o rei? Mandou chamar novamente os magos, os encantadores, os astrólogos, os caldeus, para interpretar aquilo que estava escrito na parede. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Os magos não puderam fazer nada, como sempre, incompetentes, porque como eles poderiam revelar aquilo, senão por orientação divina? Aí a mãe do rei disse assim, os magos não puderam, né? Mas escuta, meu filho, há aqui no reino alguém que nos dias do teu pai, Nabucodonosor, né? Revelava sonhos e mistérios. O seu nome é Daniel. Ele é um dos cativos de Judá. Se você chamar ele, ele vai interpretar, porque nele há o espírito dos deuses. E então mandaram chamar Daniel. Daniel já estava com quase 90 anos de idade. E Daniel vem até o palácio do rei, e Daniel diz então para o rei, o Senhor pecou contra Deus. Você se lembra do teu avô Nabucodonosor? De como Deus tratou com misericórdia a ele? Você se lembra de toda a experiência que ele teve com Deus e de quanto Deus foi bondoso com ele? Você se lembra de que quando Nabucodonosor rejeitou a orientação divina, ele viveu como animal por 7 anos? Você se lembra que depois de 7 anos, Deus o restituiu ao trono? E você, Belsazar, sabendo de tudo isso, você não se arrependeu. E ainda você profanou os vasos sagrados. Sabe o que significa a escritura que está na parede? É uma sentença contra você. E então, Daniel disse, da parte dele, de Deus, a quem você blasfemou, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parzim. É isso, rei, que está escrito na parede. Mene, mene, tekel e parzim. E eu vou dizer para você agora o que significa essa escritura. Mene significa, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado a quem? Aos medos e os persas. E quem era o líder do império medo-persa nessa ocasião? Ciro, que já estava profetizado há mais de 150 anos. Então Ciro, que liderava os medos, uniu-se a Dario. E aí então houve uma fusão, melhor, Ciro era o persa, né? E Dario o medo. Houve uma fusão de Ciro e Dario, e o império medo-persa se fundiram num só, e eles se uniram para combater Babilônia. Leonardo? Ouvindo o senhor falar aí, uma dúvida que surgiu referente à história, mas que a gente pode analisar também toda a história da Bíblia. Belsazar pecou contra o Senhor. Uhum. E Daniel chegou, disse para ele que ele havia pecado, que ele não atentou, né, para a experiência que o avô dele havia tido, mas já havia sido profetizado por Deus antes que Ciro tomaria o reino deles. Então, Deus, na sua onisciência, ele já saberia que todo esse mal teria que ter acontecido. Então, Deus, sabedor de tudo isso, que haveria necessidade de acontecer isso, haveria ainda assim arrependimento para Belsazar? Ele poderia ter agido de maneira diferente? Estava no controle dele, estava na vontade dele agir diferente, sendo que já havia sido profetizado de fato um mal, né, sobre a vida dele. E a gente pode analisar isso também em toda a Bíblia, né, que o Senhor é onisciente de todas as coisas, até o mal que o homem pratica. De repente eu não sei se haveria a possibilidade dele ter feito o contrário, né, porque já havia sido profetizado daquela forma. Entendi a sua pergunta. Nós iremos então para o intervalo e assim que voltarmos, vamos responder a essa pergunta. Fique aí sintonizado, já já estaremos de volta.
Se você quer acompanhar em casa os estudos que aqui fazemos no Bíblia Fácil, basta solicitar o nosso guia de estudo. Nesta revista que enviamos gratuitamente para a sua casa, aparecem os 16 temas que estamos abordando no programa. Ligue para nós ou acesse nosso website e você vai poder então fazer um formulário e receber pelos correios inteiramente grátis essa revista. Terminamos o primeiro bloco com a pergunta do Leonardo, falando justamente sobre o fato de que estava profetizado de que Ciro viria. E como ficava a situação do rei Belsazar se já estava profetizado sua ruína? Existe um axioma em teologia, Leonardo, que nós usamos muito, que dizemos assim: a presciência divina, ela não é causativa. O que quer dizer isso? O fato de Deus saber o futuro não quer dizer que ele interfere nisso. Profetizou-se não porque profetizou para acontecer, mas Deus profetizou porque ele sabia que iria acontecer. Eu posso tomar como exemplo o caso de Judas. Foi profetizado que alguém trairia Cristo. Não porque, por causa da profecia, alguém teve que trair, mas porque alguém trairia, Deus profetizou. Então, o fato de Deus saber o futuro não quer dizer que ele interfere nesse futuro, mas ele sabe o que vai acontecer. E foi isso que ele fez antes. Mas todas as chances foram dadas a Belsazar. E se ele tivesse se arrependido como teve oportunidade, outro destino teria sido dado na profecia, não esse. Ok? Sim, pois não? Só para completar, nós poderíamos dizer então que as pessoas nascem predestinadas ao mal ou ao bem? Não, elas não nascem predestinadas, porque eu tenho livre-arbítrio. E se eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o bem ou o mal. Agora, se você me perguntar, Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder? Certamente, porque Ele é onisciente. Mas o fato dele saber se alguém vai se salvar ou vai se perder é com base na ação da pessoa, com base nas escolhas pessoais que ela fez. Porque se existisse predestinação, Deus seria injusto. Porque se eu nascesse predestinado à perdição, não adiantaria nada tentar me salvar. Então Deus seria um Deus injusto. A predestinação, ela tira do ser humano o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o dom mais precioso que Deus concedeu às suas criaturas. Então Deus sabe que alguém vai se perder, mas por escolha dele Deus sabe. Não porque Deus sabia, ele finalmente se perde. Eu não sei se dá para ficar claro essa questão. Pois bem, chegou o momento então da sentença ser aplicada. E como o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 44, Ciro usou a seguinte estratégia. O rio Eufrates cortava a Babilônia. E o que fez então Ciro? Ele desviou as águas do rio para uma outra direção. E quando as águas baixaram, ele entrou então marchando com seus soldados na grande cidade de Babilônia. E o que aconteceu? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Quando Daniel terminou de interpretar a escritura na parede, Ciro já estava dentro de Babilônia. E como Isaías havia profetizado, secando as águas. Ele desviou o leito do rio Eufrates, que cortava a Babilônia. Você se lembra que na Mesopotâmia haviam dois rios principais? Eufrates e o outro chamava-se Tigre. Então os rios Tigre e Eufrates eram os dois principais rios da Babilônia, ou da Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia quer dizer isso, né? Mesos, entre, potames, rios. Nessa faixa de terra da Mesopotâmia estava a Babilônia. E então Ciro fez secar o rio Eufrates, ou baixar o nível da água. Entrou com os seus soldados e naquela mesma noite, após haver baixado o nível do Eufrates, ele provocou a queda da grande cidade de Babilônia. A arqueologia tem mostrado evidências disso que nós estamos comentando. Aqui está o cilindro de Ciro, uma descoberta arqueológica do século XIX, que hoje se encontra no Museu Britânico em Londres. E nesse cilindro de Ciro, o grande líder do Império Medo-Persa, esse cilindro relata que Ciro foi vitorioso
e ele foi recebido pelo povo de Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. Não houve batalha, porque a estratégia que ele usou foi extraordinária. Ele exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas. Então, aí está provas arqueológicas daquilo que a Bíblia havia profetizado. Mas a pergunta que eu faço para você agora é: como essa história se relaciona com nossos dias? Vá para Apocalipse, capítulo 18. Vá para o último livro da Bíblia e nós vamos descobrir algo extraordinário. Apocalipse, capítulo 18. Olhe para o versículo 2 até o verso 4. Bem no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 18, verso 2 em diante. E você que nos acompanha em casa, participe também desse estudo. Tome a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18. Leia comigo o versículo 4, 2 a 4. Apocalipse 18, 2 a 4. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Verso 4. Então ouvi do céu outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Quando é que João escreveu o Apocalipse? Perto do fim do primeiro século. Quando é que caiu Babilônia? Babilônia caiu no dia 13 de outubro de 539 a.C., segundo dados arqueológicos. Por que João está falando de Babilônia se ela havia caído lá no 6º século antes de Cristo? Babilônia já estava caída e João está falando novamente de Babilônia. É porque nos dias de João ele está falando não da Babilônia física, não da Babilônia literal. Ele está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. Pastor Alexandre? Pastor, nós sabemos que existem algumas linhas de pensamentos na área teológica que afirmam que essa Babilônia aqui relatada por João no capítulo 18 seria a igreja de Roma. Qual a veracidade disso? Tem algum relacionamento entre esses pensamentos ou só o mito? Sim. Há uma grande relação no que você está falando. Quando nós chegarmos ao capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, nós vamos com detalhes estudar esse tema. E nós vamos buscar na história secular para sabermos se há comprovação histórica desse fato de que Babilônia hoje representar a igreja romana. O certo é que a Babilônia, que João está dizendo, é uma expressão da confusão religiosa que se assentou em nossos dias. E nesta confusão religiosa, Deus tem um povo. Porque o versículo 4, Deus está dizendo assim: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. A palavra Babilônia vem lá de a Torre de Babel, que significa confusão. E qual é a confusão religiosa que você vê hoje assentada em nosso mundo? Segundo uma enciclopédia publicada em Oxford recentemente, existem no mundo cerca de 34 mil religiões. Você tem religião para todo gosto. E as igrejas estão surgindo cada dia novas denominações e cada uma prega aquilo que ela acha ser certo. Você que me assiste em casa já deve ter se perguntado: se nós temos uma só Bíblia, um só Deus, por que tantas religiões? Eu vou explicar para você. Isso faz parte de uma estratégia satânica. No passado, quando os servos de Deus pregavam a verdade, o diabo perseguia e matava. Tertuliano, que foi um dos primeiros pais da igreja, ele detectou o que estava acontecendo e ele cunhou a famosa frase: o sangue dos mártires é semente. Ou seja, o diabo percebeu que quanto mais ele matava,
mais crescia o cristianismo. Então, a partir do 4º século, ele mudou de estratégia. E o que o diabo começou a fazer? Em vez de perseguir e matar a quem prega, ele começou a colocar outros pregando mentiras. E hoje, quando alguém quer seguir a Deus, quando alguém quer seguir uma religião, ele tem aí um mosaico de religiões e ele não sabe para onde ir. Esse mosaico de religiões é a Babilônia do Apocalipse, onde cada um crê numa coisa diferente e todos estão se afastando da Bíblia. Mas Deus tem um povo em Babilônia. Agora olha como a história do passado se relaciona com a nossa. Antes, pastor, dentro desse raciocínio de confusão religiosa a qual o mundo passa hoje, nós sabemos que as denominações, cada uma é voltada para os seus interesses, né, para aquilo que lhe é conveniente, dentro da própria interpretação pessoal de cada denominação da palavra de Deus. O senhor acha que é possível, biblicamente, dizer que uma igreja, hoje, existe alguma igreja na Terra que ela é privilegiada diante de todas as outras, no sentido de conhecimento da palavra, no sentido de comportamento cristão? Existe alguma igreja que a gente pode dizer, essa igreja aqui, ela é a mais correta de todas? Tem que existir a igreja de Deus em nossos dias. Deus tem uma igreja verdadeira, porque sempre foi assim. Se você for para o Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento não são os babilônicos, os caldeus, não são os sírios, não são os filisteus, os jebuseus. O povo de Deus no Antigo Testamento é Israel. Se você vai para o Novo Testamento, a igreja que Jesus fundou foi a igreja cristã. Essa igreja que Jesus fundou, ela tem que estar hoje viva, não nos termos que muitos pensam, mas ela tem que ser a igreja que preserva a verdade. E a profecia bíblica diz de que no tempo do fim, a igreja verdadeira seria levantada de uma profecia. Nós vamos estudar aqui essa profecia. Nós vamos aprender em Daniel o momento que surge a igreja remanescente, quais as características dela, o que ela ensina. Nós vamos aprender isso. Renata? Pastor, para a Bíblia ser bem clara, assim, alguns termos assim, os líderes religiosos, eles são enganados ou você entende que eles pregam o que eles querem para poder permanecer os fiéis dentro da igreja? Eu acredito nas duas situações. Você tem gente sincera que está pregando não toda a verdade, porque é isso que ele acha ser a verdade, porque ele aprendeu assim e porque ele não recebeu a luz toda da palavra de Deus. Por outro lado, há pessoas que sabem da verdade, mas por comodismo ou para manter uma igreja lotada, não prega a verdade e fica apenas ali mantendo o seu status e a sua vida financeira. Eu acredito nas duas coisas. Por isso, nós devemos ter um compromisso com a Bíblia e deixar que a palavra de Deus diga para mim qual é a verdade. Aqui está a nossa regra de fé e prática. Tudo que eu ensinar tem que estar aqui. E se nós fôssemos mais criteriosos, você que está me assistindo agora, se nós fôssemos mais criteriosos e não acreditássemos em tudo que se fala por aí, mas acreditássemos na Bíblia somente, nós não teríamos essa confusão religiosa que hoje existe. Pastor, então, parecida. Isso. Acredita-se então que existam seres humanos que acreditam num Deus, né, numa força maior, acredito, e que eles têm a formação de bom caráter, de bons princípios, né, e de conhecimentos outros que não sejam fundamentados não só podem ser pela Bíblia, mas que não tenham religião. Sim. Né? E aí ele não deixa de ser uma boa pessoa, não vai deixar de ser um filho de Deus, digamos, salvo nesse sentido. A quem a luz total não chegou ainda, mas naquilo que ele conhece, ele já é fiel. Ele pratica aquilo que ele acha ser certo. Há pessoas nesse caso. O apóstolo Paulo fala sobre eles na sua epístola aos Romanos, certo? Agora, interessante, vamos voltar aqui à nossa mente. Qual foi a cidade que escravizou o povo de Deus? Babilônia. Quem foi o libertador de Babilônia? Ciro. Como que ele libertou o povo da Babilônia?
Secando que rio? Eufrates. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, e olhe o versículo 12. Apocalipse 16, versículo 12. Aqui nós temos o derramamento da sexta praga. E olha o derramamento da sexta praga. Derramou o sexto. Acompanhe comigo em casa. Apocalipse 16, 12. Perceba a relação que há entre o passado e o presente. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o quê? O rio Eufrates, cujas águas o quê? Se secaram, para que se preparasse o caminho para quem? Dos reis, que vem da onde? Do nascente do sol. Sabe quem são os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos aqui em Apocalipse. Lá foi Ciro. E agora? A sexta praga encontra-se no futuro. E você percebe de que toda a história que nós estudamos no capítulo 5, ela é um tipo do que vai acontecer? Se isso é verdade, Babilônia física é um tipo da atual Babilônia mística ou espiritual. Ciro é um tipo de Cristo, por isso ele é o libertador. A estratégia foi o secamento do rio Eufrates, e na sexta praga, que ainda não caiu, porque as pragas não caíram, ela será derramada para secar o rio Eufrates. E o que representa nesse caso o secamento do rio Eufrates? O preparo das condições políticas e sociais para a volta de Cristo. E o que representa agora os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos. Então, esta profecia, esse evento histórico, ele voltará a acontecer. Olha o paralelo que você pode fazer. Uma Babilônia física e agora uma Babilônia mística. Ciro, um tipo de Cristo. O rio Eufrates voltará a ser secado na sexta praga, que significa as condições atuais que prepararão o mundo para a volta de Cristo. E os reis do Oriente é um tipo de Cristo e seus anjos. Ou seja, a história vai se repetir. Não é extraordinário isso? Agora eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Quando Ciro derrotou Babilônia, ele assinou um decreto. E sabe o que o decreto dizia? Povo judeu, pode voltar para Jerusalém. Edifiquem a cidade de vocês. Edifiquem o templo. Voltem a sacrificar. E o plano de Deus era esse. O povo de Deus deveria voltar para a Babilônia, reconstruir, ou voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, voltar o sacrifício. Mas quando Ciro assinou o decreto, poucos judeus voltaram para Jerusalém. A maioria não voltou. E por que a maioria não voltou? Porque a maioria dos judeus em Babilônia haviam criado laços, raízes, haviam prosperado em Babilônia. E porque esses judeus haviam prosperado em Babilônia, quando Ciro assinou o decreto, eles disseram: nós deixarmos Nova York da vida para voltar para aquela cidade do interior em ruínas? Não, nós não vamos voltar. Quando chegou a hora de sair de Babilônia, muitos não quiseram. Por quê? Porque haviam prosperado. Você que me assiste em casa, você está vivendo no meio de uma confusão religiosa? Você está percebendo cada um pregando o que quer pregar? Doutrinas diferentes, credos diferentes, uma verdadeira confusão. Se você é um sincero filho e filha de Deus, Deus está fazendo um apelo para que você saia de Babilônia. Saia dessa confusão e se junte ao povo que crê na Bíblia e em todas as verdades que ela prega. O último apelo de Deus a esse planeta Terra, antes da sua volta, é: saia de Babilônia. E Deus já está reunindo os seus filhos fiéis.
Deus já está reunindo o seu povo, porque muitos estão saindo das trevas, da ignorância, e estão se unindo àqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem a tudo que a Bíblia ensina, e não apenas um testamento, não apenas um livro, não apenas uma doutrina. O apelo é para você. Saia de Babilônia, saia dessa confusão. E para nós, Cristo está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nós precisamos tomar uma posição ao lado da verdade, da palavra de Deus. Tudo que está aqui tem que ser obedecido, seguido, guardado. É a vontade de Deus para a nossa vida. E só assim haverá esperança de salvação. Por isso, meus amigos, Babilônia vai cair. E o último apelo de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Deus ainda tem um povo em Babilônia, mas o convite que Ele faz para mim e para você é: sai de Babilônia. Vem para o povo da Bíblia, vem para o povo da palavra. Qual será a nossa decisão hoje? Vamos seguir tudo que a Bíblia nos ensina? Vamos deixar a confusão religiosa de lado?